Olá pessoal, eu sou o Ângelo Santos e estamos começando agora o Papo Focal, que é uma série dentro do podcast Papo de Balcão, onde eu trago parceiros, empreendedores para falar um pouquinho sobre a lente de algum pilar da nossa metodologia focal. E hoje eu estou aqui com o Leandro, então seja bem-vindo, Leandro. Obrigado. Queria que você se apresentasse, O Leandro, ele é diretor da Eficácia, que é uma consultoria parceira nossa dentro da metodologia focal. E com isso a gente trouxe ele hoje porque temos muitas coisas a explorar dentro desses próximos 30 minutos. Mas, Leandro, me conta, quem é você e o que você faz? Ótimo. Bom, primeiro queria agradecer o convite da B-Button para participar aqui do podcast. Então, é sempre importante a gente trazer um pouco de informação que a gente compartilha nesse networking do ambiente de inovação. Bom, eu sou Leandro Barcelos de Passos, sou da Eficácia Consultoria, Eficácia Sistemas Térmicos. A gente iniciou nossas atividades na área de gestão empresarial um pouco mais de 10 anos atrás, já está mais para 15. Bom, iniciamos mais recentemente, de 2020 para cá, negócios também na área de energia. Então, basicamente, nós começamos pela gestão empresarial, começamos a identificar que para melhorar processos, você precisa de inovação. Então, começamos a atuar nessa área de inovação por meio de captação de recursos, projetos de melhoria incremental, projetos mais disruptivos. E isso nos levou a ser uma referência aqui no Espírito Santo nessa área de captação de recursos, em relacionamento com as ICTs, que são as instituições de ciência e tecnologia. E, bom, basicamente é isso. Somos entusiastas aí dessa área de inovação nos mais diversos setores. Legal, Leandro. E se você pudesse falar, o que é a eficácia em uma frase, como é que você contextualizaria? A Eficácia é uma empresa que traz soluções em resultados e inovação para as empresas. Então, nós buscamos de uma forma customizada com os nossos parceiros. A gente chama os nossos clientes também de parceiros, porque a gente vê todas as relações como relações ganha-ganha, que tem que ser boas para todo mundo. Então, basicamente é isso. Levamos soluções em gestão de resultados e inovação para os negócios. Legal. Assim como o B-Button, o Leandro também faz parte de uma consultoria e a gente trouxe ele para dentro da B-Button, entendendo que mais uma consultoria também traz essa relação ganha-ganha. E é unir forças, para que a gente consiga oferecer a melhor solução com o melhor benefício para o nosso cliente. Mas algo que me trouxe enquanto curiosidade é que você vem da engenharia, E o que te levou a sair desse modelo tradicional de formação, eu vou me formar como engenheiro e vou trabalhar com engenharia para vir trabalhar com consultoria e em inovação? Certo. Bom, primeiro, na minha adolescência, tive a oportunidade de trabalhar em empresa familiar, uma padaria, e a partir de determinado momento, eu já me encontrava ali pelo 6º, 7º período de engenharia, e eu pensei, preciso de uma experiência mais na indústria. E surgiu uma oportunidade de atuar na ArcelorMittal. E na ArcelorMittal, justamente, foi onde eu comecei a entrar em sistemas de gestão. Então, participei de um projeto de implementação de um sistema de gestão da qualidade, em que eu tive a oportunidade de acompanhar. Isso foi em que área lá? Foram em 5 gerências, Legal. Então, foi um projeto grande, tinha mais de 100 processos, uma equipe grande de pessoas envolvidas. E foi uma escola. Foi uma escola onde aprendi muito sobre gestão, embora a engenharia de produção já tenha muito um viés de gestão também, Eu costumo brincar às vezes que é uma engenharia da administração. O engenheiro ele lida muito, muito bem com números, o administrador lida melhor com pessoas. Então, a gente acaba navegando aí nesse ambiente, integrando a ponta com as pontas. Sim, que massa. E hoje a gente está falando sobre o pilar de acesso, que é um pilar onde a gente foca em trazer acesso literalmente para os negócios, mas não somente através de recursos financeiros ou econômicos, mas através das parcerias, das relações institucionais, da própria construção que a gente consegue fazer através das pessoas. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você conseguiu entender
esse acesso, não somente financeiro, mas também econômico, relacional, através dessa sua trajetória, desse seu desenvolvimento, saindo da consultoria, da engenharia, né, e vindo para a consultoria. Perfeito. Bom, o acesso eu vejo como uma forma de criar oportunidades, gerar oportunidades. Legal. E veja bem, a gente tem um ecossistema de inovação, né, no Espírito Santo, composto por diversos atores, não só no Espírito Santo, né, no Brasil inteiro. E quando a gente traz essas conexões, traz oportunidades, conecta pessoas, e leva isso para que as empresas possam implementar. E eu digo assim, até de uma forma mais ampla, né? Quando a gente fala em oportunidade, às vezes a gente se envolve em projeto até social, porque tem pessoas que às vezes não conseguem se desenvolver em um ambiente porque está num cenário de vulnerabilidade social e ele precisa de ter uma oportunidade diferente, né? Porque às vezes você num ponto de partida, quem já está numa situação mais vantajosa já sai na frente. E quando a gente leva acesso para pessoas, empresas que estão numa situação em que você pode mudar a vida delas como pessoas, como negócio, impactar a sociedade, isso assim, basicamente o que eu considero como acesso e como a gente pode ajudar, né? A gente, não só como empresários, como pessoas, para tornar uma sociedade melhor. Perfeito, perfeito. Gosto muito dessa sua colocação, porque é isso, nem todos partem do mesmo lugar e principalmente negócios também não partem do mesmo lugar. E a gente tem, né, recursos públicos que vêm ajudando negócios a conseguirem crescer e se desenvolver. Como é que você conseguiu enxergar, né, essa oportunidade vindo, principalmente aqui no Espírito Santo, que tem sido, né, um dos pioneiros, através da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPES, né, a trazerem recurso público mesmo, acreditando nesses negócios? Então, como é que você quebrou um pouco desse mito? Bom, ultrapassar esse mito no início foi bastante interessante, porque a gente ainda estava mais no início dos nossos negócios, né, na área de gestão empresarial principalmente, e identificamos oportunidades de editais. Bom, naquele início de negócio, foi lá para 2012, para 2013, começamos a identificar algumas oportunidades e vimos editais e falamos, olha, por que a gente não participa para fazer uma captação de recursos? Será que esse processo é sério? Porque a gente tende, às vezes, a ter um julgamento ruim, né? Falando, edital público, isso aí já tem um direcionamento. E eu quebrei... ultrapassar esse mito foi justamente a gente já começar com um sucesso muito grande de aprovação de projetos. Então, legal. Logo de início, a gente já teve... Mas conta também para o pessoal que está escutando a gente, sim, claro. O que é um edital e de que maneira eles conseguem ter acesso a esse documento. Certo. Algumas décadas, lá pela Europa, Estados Unidos, começou um movimento dos governos de subsidiar ideias, projetos dentro de áreas estratégicas para os países. Basicamente, a ideia básica é o seguinte: olha, a gente tem empresas que às vezes têm ideias muito boas, têm oportunidades de desenvolvimento, mas não desenvolvem essas oportunidades por falta de um empurrãozinho. E o que é esse empurrãozinho? Um recurso não reembolsável. O pessoal chama muito de fundo perdido. E um ponto importante sobre isso é a gente olhar o recurso não só como dinheiro, né? O recurso financeiro, o recurso econômico, porque você tem oportunidades, às vezes, de trazer gente com uma capacitação muito grande para o seu negócio, que as pessoas por si só já trazem transformações. E eu vejo que a gente tem tido muito sucesso, às vezes, até com empresas que não tinham uma experiência prévia. A gente traz esse ambiente junto à academia também, é muito importante. Também é um outro mito que às vezes as empresas têm: a academia é muito lenta, a academia não vai me atender. E o tempo da academia é diferente, a burocracia envolvida em processos públicos é diferente, de fato, mas você está lidando com uma oportunidade de um recurso que você não precisa devolver, de trazer gente altamente capacitada para dentro do seu negócio e desenvolver essa oportunidade. Claro que você não vai usar esse recurso para um projeto que você precisa para ontem.
Então é tudo uma questão então, de... é algo mais a médio e longo prazo, Isso é muito... Você tem que avaliar muito a sua estratégia de negócio. Perfeito. Então, como que montar uma carteira de oportunidades? Olha, eu tenho oportunidade de A, B e C. Qual oportunidade que seria interessante, traria resultado e vale a pena entrar no edital desse? Que eu não preciso em 6 meses ou em 1 ano. Que talvez eu possa esperar 1 ano para receber o recurso. Então, ter essa visão estratégica ajuda muito. Perfeito. E a gente sabe que existem diferentes editais para diferentes tipos de negócio, né? Então, a gente tem desde o Centelha, que é para ideias de negócio, para ideias que estão começando a buscarem uma validação, até, por exemplo, o Tecnova, que já são empresas em operação, que estão buscando, né, ampliar de mercado ou trabalhar algum outro tipo de produto ou serviço já dentro do seu negócio. Então, como você hoje considera... em participação de editais, de uma forma geral, que o negócio está pronto para poder participar? Existe alguma dica ou algo valioso que eu conseguiria trazer aqui para o público do podcast? Com certeza. Primeiro ponto, a gente precisa entender qual a realidade da empresa, qual o cenário da empresa hoje. Então, se a gente está falando de uma empresa que está passando por uma dificuldade financeira, com alguns desafios de muito curto prazo, que ela não consegue pensar um pouco no médio para longo prazo, por aí você basicamente já fala, olha, vamos fazer esse feijão com arroz primeiro, organizar o negócio, para a gente dar um passo mais para frente. Perfeito. Então, esse é um primeiro ponto que pode eliminar. Mas existe uma metodologia, foi criada até pela NASA, que se chama TRL, Technology Readiness Level. O que é esse TRL? Ele vai situar o nível de maturidade tecnológica dos seus produtos, processos ou serviços em desenvolvimento. E esse nível, esse TRL, essa metodologia, serve como uma referência internacional. Isso não é só aqui, é no mundo inteiro. Serve como uma referência para você situar o projeto. E projetos de empresa, às vezes, quando está ainda numa ideia muito básica, pode ser que eles não tenham maturidade suficiente. Às vezes você precisa ter pesquisa de laboratório, uma coisa mais básica, para que você consiga evoluir. Agora, a partir de um TRL que a gente chama 4, 5, que você já tem, às vezes, um protótipo, ou você já... Às vezes a empresa já tem um conhecimento do processo profundo, já tem uma equipe técnica bem capacitada, e embora ela não tenha desenvolvido previamente, ela consegue, a partir do projeto, da oportunidade, a gente traz as equipes que podem contribuir, e a partir daí a coisa flui, né? Legal, então tem muito de você ter que entender o que aquele digital pede, né? E de que maneira ele busca enquanto maturidade de negócio, para a partir daí eu conseguir entender se o meu negócio é válido dentro daquele edital, correto? Isso mesmo. E, bom, a partir do momento em que você identifica a oportunidade e traz essas pessoas que têm um conhecimento técnico dentro da sua área de negócio, a gente tem algumas expressões chiques, né, na área de inovação. Então, uma delas é roadmap tecnológico. Basicamente avaliar rotas tecnológicas diversas dentro da sua área de atuação. Então, qualquer área que seja o seu negócio, você pode identificar as empresas de ponta no mundo, no Brasil, como que elas fazem esse processo? Quais são as pesquisas que estão mais avançadas e quem são os pesquisadores que conseguem, que estão na crista da onda, né? Digamos assim, no estado da arte, que a gente chama também das tecnologias. E a partir disso, você pode identificar como isso se aplica no seu negócio. E às vezes você traz essas pessoas, às vezes a gente fica com aquela trava pensando no seguinte: caramba, fulano é inacessível, e não é assim. A partir do momento que você entra em contato com as pessoas, tem um projeto agora, por exemplo, em que a gente está desenvolvendo para alimentação de gado leiteiro a partir de um tipo de planta aquática. Que interessante. Isso aonde? Aqui no Espírito Santo? Aqui. É o Centro de Tecnologia Animal, o nome da empresa. Ah, perfeito. CTA, né? CTA. Legal. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto. Esse projeto,
basicamente existe uma planta aquática chamada azola ou azola, algumas pessoas chamam, que já é usada em alguns países para alimentação de gado. Nem precisa dizer o Brasil, o potencial que tem nessa área. E a gente quer testar esse desenvolvimento aqui, em uma escala produtiva grande, e aí tem diversos testes a serem feitos, né? E quando a gente identificou que tinha uma fundação internacional dessa planta, a gente entrou em contato com o fundador. E aí ele recebeu bem, falou, estou à disposição. E às vezes você fala, caramba, um cara lá dos Estados Unidos, um cara... E tudo vai se abrindo a partir do momento em que você tem a ousadia de pegar o seu projeto, acreditar nele e ir para frente. Eu já chamo o projeto de todo mundo de meu projeto também, tá? Porque eu tô aí para ajudar. Às vezes tem gente que... às vezes a gente nem tem projeto junto, mas a gente ajuda também, porque faz parte do ecossistema. A gente também promover esse crescimento de todos. Que legal. E eu sei que você tem uma gama diversa de projetos que você apoiou, além desse do CTA, mas queria que você contasse alguns dos outros projetos. Eu sei que tem um caso que é da padaria, se eu não me engano. Tem também do champanhe de mel, né, do Arno. Então conta pra gente um pouquinho. Eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria, um trabalho para alguns empreendimentos lá da região de Pedra Azul. E com isso tive a oportunidade de conhecer o Arno, Arno do Mel. Muito bom. E o Arno, ele é uma figura cultural já praticamente do Espírito Santo. Assim, ele produz mel lá na região de Pedra Azul. E identificando uma oportunidade, eu passei para ele justamente, olha, Arno, tem uma oportunidade aqui interessante, você já tem uma relação boa com o IFES, aproveita e capta esse recurso. E aí ele teve sucesso em captar para desenvolver um espumante à base de mel. Que legal, então, que legal. Para quem não conhece, né, não é aqui do Espírito Santo, Pedra Azul é uma região serrana aqui, que tem, né, uma pedra famosa dentro do Espírito Santo, e em torno dessa pedra a gente tem, né, um circuito cultural e histórico muito legal, né? E lá a gente tem o fomento de muitos outros tipos de negócio, né? O que mais você já ajudou ali nessa região serrana? Em Pedra Azul, se você não conhece, eu acho que não precisa nem a gente apresentar muito, viu? Se você não conhece, procura saber, porque vale a pena. Perfeito. Lá também participei de alguns projetos interessantes. Nós temos aí o Shedoman, que é do Joaquim. Ele tem vou chamar de um complexo de microindústrias, onde ele produz produtos orgânicos e naturais certificados. E, bom, ele foi o primeiro frango orgânico certificado do Brasil, inclusive, foi do Shedoman. E foi interessante que o Joaquim até comentou, olha, quando a gente veio com essa ideia de fazer um frango orgânico certificado, o país não estava preparado para isso. A gente trouxe as referências da França, né, e ajudou no desenvolvimento da legislação local. Isso é muito legal. Isso é muito importante também, né? Você entender se aquele produto, aquela solução que você quer lançar, ela está no momento aderente a ser trazida para o mercado, né? Para que você consiga trabalhar uma boa operação, para que você tenha um bom crescimento, mas principalmente você também consiga o acesso para ela. Eles, por exemplo, fizeram algum tipo de captação? Não. O Shedoman foi um outro trabalho junto ao Circuito Orgânicos e Naturais, que é uma região também para vocês conhecerem, quem não conhece, que tem diversos empreendimentos locais, né? Tem um palmito orgânico, morango, tem diversos produtos, laticínios. Produtos orgânicos mesmo. E aí, agora, tentando aterrissar um pouco mais, né, sobre esse pilar de acesso, o que você vê dentro das suas previsões para os próximos anos que o Espírito Santo vai ter enquanto prioridade, assim, para trabalhar temas ou serviços ou soluções para dentro do Estado? O que você acha que vem por aí? Isso vai em linha com o nosso posicionamento estratégico, já com a criação da outra linha de negócio, que é a eficácia de sistemas térmicos. A área de energia. Perfeito. É uma área de energia e descarbonização. São áreas assim que estão agora num momento muito grande no Espírito Santo. Não é à toa, se a gente olha o plano S30, a gente olha
o plano de descarbonização do Espírito Santo, as empresas também têm sempre planos muito fortes, principalmente esses complexos industriais, que a gente está aqui no meio de um monte de complexo industrial, a gente tem esse privilégio, o maior parque de pelotização é o da Vale, que está aqui. Eita. A gente tem ArcelorMittal, a gente tem Suzano, a gente tem Samarco, enfim. As oportunidades de portos, né? As oportunidades logísticas, perfeito. Então, essas são áreas agora que estão muito em alta e isso já nos traz para uma oportunidade grande que eu recebi, até o pessoal da FINEP me mandou, que foram lançados agora dia 6 de fevereiro. Atenção aí para quem não atuou ainda nessa área de captação de recursos, quem ainda não fez captação, mais de 3 bilhões, não estou falando milhões, 3 bilhões em oportunidades em diversas áreas. Isso está disponível no site da FINEP. Legal. E a gente com certeza vai contribuir com as empresas locais. E quem não conhece, olha, busca também as empresas, as associações, as aceleradoras. Então a gente está falando aí B-Button, Findeslab, a gente tem pessoal, olha, Base 27, tem CDMEC, tem os institutos Senai, IFES, UFES, UVV, o CL, enfim, aí todo o ecossistema de inovação pode contribuir com as empresas e todo mundo se ajuda nesse meio. Não, é justamente isso, a gente está aqui para somar, né? E aproveitando, né, trazendo um pouco, querendo saber um pouco mais dessa sua experiência, já encaminhando para o nosso final, assim, né? Dentre todos os projetos que você já pôde apoiar, que você já pôde participar, que você já pôde se associar, assim, qual que foi o talvez mais disruptivo, ou que você olhou, né, principalmente vindo da engenharia, você falou, nossa, esse projeto eu quero apostar de alguma forma, porque realmente ele é um projeto diferenciado? Olha, é difícil elencar um, porque a gente tem muitos projetos interessantes. Na área de inteligência artificial, a gente fez um relativamente recente para o Ministério da Agricultura, que é o desenvolvimento de um sistema. A gente pode simplificar a linguagem, é como se fosse um chatbot. Legal. Que você vai conversar no site do Mapa, para você identificar, olha, eu sou um produtor, eu quero plantar tal tipo de plantio. E aí ele vai te orientando qual a melhor região, de acordo com... Já existe um mapa do Brasil inteiro para você saber o tipo de terra... apropriada, né? A característica geológica da região. Perfeito. E aí você sabe qual o melhor período de plantio. Você tem projetos na área de gaseificação muito interessantes que estão ligados a essa área de energia. O Brasil tem por característica ter muita biomassa, né? Muito resto de tudo, né? Porque como a gente tem uma agricultura forte, então a biomassa tem resíduos de biomassa tem muito carbono, poder calorífico interessante. E os processos de gaseificação tendem a ser, em determinado porte, tendem a ser mais competitivos para que você produza energia. Para projetos mais grandes, maiores, né? Tende a ser mais difícil às vezes competir, Sim. Mas até determinado porte, eu acredito que a gaseificação é um futuro interessante nos próximos anos. E eu já tenho visto bastante coisa aqui no Espírito Santo também sobre biomassa e principalmente tudo aquilo que você traz como tendências para os próximos tempos, né? Certo. E eu acho isso muito fantástico, assim. É porque eu vou lembrando de um monte de projetos. Queria comentar também na área de saúde, muitas oportunidades interessantes com inteligência artificial. Legal. Eu nos últimos... um ano, assim, a quantidade de projetos que apareceram com inteligência artificial na área médica, seja para ajudar o médico na tomada de decisão, seja para identificar os melhores instrumentos para fazer uma cirurgia, seja para, em diversas áreas. Diagnóstico por imagem é uma área que está muito em alta também. Então você tem um raio-x, você passa por essa inteligência artificial e é difícil dizer um projeto sobre. Bastante projetos,
Mas eu tenho percebido hoje, né, que a área da saúde também tem ganhado essa força. Então, tem muitos núcleos de inovação tecnológica surgindo dentro de hospitais, dentro de universidades, e isso vem mostrar, né, a força que soluções inovadoras chegou para ficar e que veio para buscar a transformação do nosso planeta, de certa forma, né? E o Espírito Santo está com muitas instituições de ciência e tecnologia muito fortes. Então, se a gente busca no noticiário, você identifica o professor Alberto, que já é uma figura famosa aqui por causa do carro autônomo. Ele está desenvolvendo projetos muito interessantes. Eu tive até envolvido em um recentemente, bem legal. A gente não pode falar muito detalhe de nada, né? Porque é tudo sempre assim, avançado, mas... Já aproveitando, né? Se as pessoas quiserem te conhecer mais e saberem um pouco mais do seu trabalho, por onde que elas te acompanham? Bom, a gente não é muito ligado em redes sociais. A gente gosta de ter Mas tem alguma rede social, né? A minha rede social é pessoal, então... Eu gosto mais desse contato tete-a-tete com as pessoas. LinkedIn. LinkedIn, posso compartilhar o meu LinkedIn. E, bom, é basicamente isso. Show, Leandro. Agora, para a gente poder finalizar, assim, o que vocês têm enquanto foco, ou você na sua vida pessoal, profissional, sobre acesso nos próximos 30 dias? O que você busca acessar, enfim? Bom, essas oportunidades da FINEP, agora... são as oportunidades que estão assim, o foco, fazendo já um trocadilho, tem um foco muito grande nessas oportunidades, porque são oportunidades únicas de projetos de um porte grande, não são para qualquer empresa, mas eu acho que o Espírito Santo tem que aproveitar muito essa oportunidade. A gente está falando de indústria, de saúde, de agronegócio. E aí, só aterrissando um pouquinho mais, essas linhas são linhas de crédito, de financiamento? Não reembolsável. Não reembolsável. Então, imagina... O que é o não reembolsável, para a galera saber exatamente? Vamos lá, uma empresa de médio porte, ela quer desenvolver um projeto de 5 a 20 milhões de reais e... dependendo do porte dela, ela só tem que entrar com 10% desse recurso. Legal. Então, a gente está falando de coisas que têm um porte significativo, que para o Espírito Santo, que é um estado pequeno, a gente está falando de 0,5% da área do país, 2% da população, 2% do PIB. Então, às vezes é um projeto de 5, 10, 20, até 50 milhões se for em rede, que vai trazer uma visibilidade, né? E vai trazer oportunidade de desenvolvimento. E aí o retorno que ele precisa fazer é baixo, né? Sobre essa linha. O aporte de contrapartida é só de, dependendo do porte, 10%. Legal, legal. E vale qualquer projeto? Bom, FINEP tem uma régua um pouco mais alta. Então, a gente está falando de uma empresa que já tem que estar um pouco mais bem estruturada. Já tem que ter faturamento. Já tem que ter um faturamento mais significativo. Legal. Então, uma empresinha, uma ME, uma EPP, às vezes fica um pouco mais difícil, mas a FAPES tem diversas oportunidades também para ME e EPP, né? As microempresas e empresas de pequeno porte. Além do CNPq também ter projetos voltados para pesquisadores, essas oportunidades. A partir do momento em que você tem um relacionamento com a academia, às vezes você consegue trazer bolsistas por meio da academia para que possam te ajudar, né, no desenvolvimento das inovações. Acabei de lembrar que eu trouxe aqui um presente para vocês também, viu? Olha, legal, eu gosto de presentes. Energia heliotérmica. Legal. Professor Júlio. A gente trabalha em diversos projetos junto. Ele desenvolveu esse livro, desenvolve diversos projetos. A gente tem um projeto na Bahia, inclusive. Que legal. Obrigado. Vai ir para o nosso portfólio de livros. E principalmente agora, como você disse, né, a energia sendo um grande fator de desenvolvimento, vai valer a pena a gente conhecer. Temos também uma representação do IPSI Pro, que também tem a plataforma IPSI-Go, de uma empresa austríaca. Então, um sistema de balanço de massa e energia. Quando a gente fala em energia solar,
fala-se muito de fotovoltaica. Aqui a gente fala do calor do sol, né? Gente, olha eu tomando propriedade do livro dos outros. Mas você já faz parte, né, desse movimento. E ainda sobre biomassa, queria comentar de um outro projeto muito interessante que a gente está fazendo, pioneiro aqui no Espírito Santo, que é a construção de um biodigestor. Olha só. E vamos fazer isso junto ao IFES. E esse biodigestor, ele capta resíduos. Aliás, você alimenta. São resíduos sólidos orgânicos o principal foco desse projeto, porque a gente identificou que existe uma carência no Brasil inteiro disso daí. Eu tenho um amigo até que ele de Curitiba, de uma rede grande de supermercados. E eu entrei em contato com ele e falou: ixi, rapaz, aqui é o mesmo problema que a gente tem. Conversei com o setor de meio ambiente, só que fica um pouco longe para a gente levar o projeto para lá. Sim. A gente o IFES vai poder também desenvolver alunos, desenvolver profissionais. Agradeço aí também, em especial, ao Zudivan, que é o pesquisador aí do IFES principal aí envolvido nesse projeto. Perfeito, nossa, eu preciso parar de falar porque eu tenho um monte de projetos já que eu tô lembrando. Tá? Né? Mas olha, agradeço pelo livro, vem para o nosso portfólio, né? E tem muita coisa para a gente poder falar, e o pilar de acesso é justamente esse, o pilar onde a gente consegue, né, não trazer acesso ao financeiro, acesso a um aspecto econômico, mas também a oportunidades de relacionamento institucionais, assim como você foi trazendo várias experiências aqui interessantes, né, sobre a sua trajetória. Então, para a gente finalizar, o que você precisa, né, nesses próximos 30 dias para conseguir tirar do seu caminho, para conseguir ter esse foco com a FINEP? Bom, o maior desafio é a gente saber dizer não. Exato. E não vai dizer não para as crianças, para os filhos. Não. Aí a família, depois de Deus, está em primeiro lugar. Perfeito. É a minha família. Perfeito. Mas a gente precisa saber dizer não para diversos projetos. Então a gente acaba precisando, infelizmente ou felizmente, filtrar os projetos que a gente acredita mais, que tem mais aderência com o que a gente busca, né? E com o que a gente acredita. E com empresas, a gente sempre trabalha com empresas sérias. Então, você fala em recurso não reembolsável, às vezes alguém pode ter uma tentação de falar: é um recurso que eu não preciso reembolsar, então eu posso usar isso aqui de qualquer jeito. Não, é um recurso carimbado, você precisa ter muita seriedade para usar, aplicar no projeto. E agora que eu acabei de lembrar de mais um projeto, quero parabenizar aí a Pranay Chás, que acabou de ser premiada em Paris. A Bárbara. Bárbara. Parabéns, Bárbara. Vai ser convidada para esse podcast, eu acho, hein? Com certeza. Quem sabe já não é a próxima, hein? Mas obrigado, Leandro. A gente tenta cumprir aqui esses 30 minutinhos para ser um podcast rápido, para trazer insights valiosos, e acredito que tudo aquilo que você trouxe foi muito valioso. Queria convidar para quem ainda não escutou o nosso primeiro episódio para vir aqui dentro do nosso podcast e escutar. A gente teve um papo legal com a Raíssa da Manacá, que fala sobre resultados e indicadores de impacto. Então é um assunto bem legal. Agora vocês vão ter, né, mais esse grande e valioso episódio para conhecer um pouquinho mais sobre o pilar de acesso e como acessar, né, canais e fomentos, seja financeiros ou econômicos, mas principalmente aqui, né, conhecendo o Leandro, tendo essa oportunidade de trabalhar esse relacional institucional. Mas, Leandro, obrigado, seja bem-vindo sempre que quiser no nosso podcast. Então, quem sabe a gente não te traz para falar sobre o outro pilar e você contar um pouco mais das suas histórias. Queria que você deixasse o recado final aqui para a galera. Perfeito. Bom, como recado final, quero agradecer mais uma vez o convite. Como recado final, para você, empresa que já tem uma organização básica, busca fazer uma coisa diferente, ouse, vai atrás dessas oportunidades, se relacione com essas instituições parceiras, seja com parceiros de universidades, de aceleradoras. Isso é muito importante, vai te ajudar a elevar o negócio a um outro nível, porque se você não tem nenhuma receita do seu negócio dos últimos 5 anos, a partir de produtos ou serviços novos, o seu negócio pode estar morrendo. Então é muito importante ter esse relacionamento, ter gente boa para te ajudar, porque
sozinho a gente até vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Então é esse o recado que eu queria deixar. E uma boa sorte aí para quem for entrar aí nessas iniciativas. Valeu, Leandro. E esse foi o nosso Papo Focal.